Pode ser para todos uma vez mais, de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal, com muita alegria. Bem-vindo a você que está aqui pela primeira vez, a você que sempre tem nos acompanhado. Hoje nós vamos falar sobre uma curiosidade bíblica. Hoje eu quero falar sobre o significado do número 7 na Bíblia Sagrada. Você vai saber a importância do número 7, que é o número da plenitude, da perfeição e da aliança divina, ok? Em Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3, eu quero tomar por base para falar a respeito do significado do número 7 nas Escrituras, que diz assim: e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu já quero te pedir, se inscreva aqui embaixo se ainda não é inscrito, não custa nada, clica no sininho para receber as notificações, dá aquele like, é muito importante para que o YouTube repasse para mais pessoas, e compartilha com pelo menos 3 pessoas aí no teu WhatsApp, no teu Facebook, esse ótimo conteúdo, ok? Então vamos lá. O que representa o número 7 na Bíblia Sagrada? O número 7 aparece mais de 700 vezes na Bíblia e está associado a, em primeiro lugar, plenitude, em segundo lugar, perfeição divina, conclusão e descanso, em terceiro lugar, quarto lugar, aliança de Deus com o homem, e em quinto lugar, revelações proféticas. Então essas são as expressões, essas são as questões que estão associadas ao número 7 nas Escrituras. Agora vamos falar de ocorrências marcantes do número 7 na Bíblia Sagrada. Letra A, Gênesis capítulo 1, versículo 2, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. O sábado se tornou símbolo da aliança e da santificação com Deus, sendo o sábado o sétimo dia, sendo o domingo o primeiro dia da semana. Então muita gente, hoje segunda-feira, como é um dia útil aqui no Ocidente, no Brasil, aí alguém diz que iniciou a semana e tal, mas na verdade, biblicamente, o primeiro dia da semana é domingo. 7 cores no arco-íris, Gênesis capítulo 9, versículos do 13 ao 17, representa a aliança entre Deus e a humanidade após o dilúvio. Então isso não é coincidência, isso é cristocidência. 7 cores no arco-íris, ou no arco de Deus. 7 braços no candelabro, o menorá, Êxodo 25, do 31 ao 40. Isso simboliza a plenitude da luz de Deus no tabernáculo. 7 festas de Israel, nós encontramos em Levítico capítulo 23. Então cada uma representa uma fase do plano redentor de Deus sobre a humanidade. 7 voltas em Jericó, Josué capítulo 6, versículos 3 e 4. No sétimo dia deram 7 voltas e a muralha caiu. Então fala de perfeição na obediência. Tem que obedecer a Deus e fazer do jeito que Ele manda, conforme o seu querer. 7 Espíritos de Deus, Isaías capítulo 11, versículo 2, Apocalipse capítulo 1, versículo 4, fala da plenitude do Espírito Santo. Não é que Deus tenha 7 Espíritos, literalmente falando, mas fala, se você ler Isaías 11, 2, você vai ver da atuação do Espírito Santo em 7 áreas, como ele trabalha, como ele faz, fala da sua plenitude, do seu poder em agir em prol do ser humano. Aí vem 7 cartas às igrejas, Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, que representam a totalidade da igreja ao longo das eras. Cada igreja do Apocalipse, cada uma das 7, representa um período da igreja de Cristo na Terra. Aqui no canal eu tenho uma playlist sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e se você quiser acompanhar, você procura aí essa playlist, você vai encontrar, você pode assistir aula por aula em sequência e ficar por dentro de qual época do mundo significa cada uma dessas igrejas e qual a última que representa os dias atuais. Em terceiro lugar, o número 7 e a profecia. No livro de Apocalipse, o número 7 ele é predominante. Nós encontramos muito o número 7 em Apocalipse.
7 igrejas, Apocalipse capítulo 1, versículo 11, 7 selos, Apocalipse capítulo 5, versículo 1, 7 trombetas, Apocalipse 8, versículo 2, 7 taças da ira, Apocalipse 16, versículo 1, também 7 bem-aventuranças, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, capítulo 14, versículo 13. Então isso revela que Deus, ele tem um controle total e completo do fim. Nada escapa à sua soberania. Deus é perfeito, o número 7 fala dessa perfeição e ele aparece muitas vezes, ele predomina no livro do Apocalipse. Agora vamos ver algumas lições espirituais sobre o número 7. Em primeiro lugar, a primeira lição: Deus é completo em tudo que ele faz. Salmo 138, versículo 8 diz: o Senhor aperfeiçoará o que me concerne. Então Deus é completo e perfeito em tudo que faz. Hebreus 10, 23, ele cumpre suas promessas de maneira perfeita. Fiel é o que prometeu. Terceiro lugar, o descanso é uma parte sagrada da vida. O número 7 nos convida a confiar no ritmo de Deus, a descansarmos, a colocarmos a nossa ansiedade sobre Ele, confiarmos que Ele está agindo, Ele está trabalhando por nós. Em quarto lugar, o plano da salvação é perfeito, do início ao fim. Em Cristo tudo está consumado, conforme João 19:30, quando Jesus deu o brado e disse: está consumado, Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E trazendo para uma aplicação pessoal para nós a questão do número 7, eu faço algumas perguntas para você nesse vídeo. Você tem confiado no tempo e no plano perfeito de Deus? Você está buscando a plenitude espiritual pelo Espírito Santo? Você tem separado o tempo do descanso e da santificação ao Senhor? Não precisa ser necessariamente o sábado, nem querer obedecer à lei relacionada a isso, porque se a lei da guarda do sábado tivesse funcionado, toda a lei tivesse dado certo completamente, não necessitaria da vinda de Cristo Jesus para morrer por nós na cruz. A lei teve a sua função, mas nenhum ser humano conseguiu cumpri-la na sua totalidade. Somente Jesus veio e cumpriu a lei, mas ele nunca mandou ninguém guardar o sábado. Então o importante é um dia de descanso, um dia específico para que você possa se santificar ao Senhor. Ou todos os dias são importantes, mesmo sendo dia de trabalho, mesmo sendo um dia letivo, nós precisamos santificar a nossa vida diante do Senhor, termos o nosso período de oração, de intimidade para com Deus diariamente. O tempo mínimo de oração de um cristão é 1 hora por dia, pelo menos. Foi o que Jesus falou quando ele estava orando no Getsêmani. Ao se levantar, olhou para os discípulos e todos estavam dormindo. E ele perguntou: não pudestes orar, velar comigo nem 1 hora? Então esse é o tempo mínimo de nós orarmos diariamente. Mas hoje, aqui no Ocidente, no Brasil, nós temos o domingo como um dia onde a maioria das pessoas não trabalha, um dia onde nós temos aquele tempo a mais para buscarmos ao Senhor, para escolas bíblicas dominicais no domingo 9 da manhã, na maioria das Assembleias de Deus e outras igrejas pentecostais ou até não pentecostais, evangelismo à tarde em muitas igrejas e o grande culto com a família, como é de costume nas Assembleias de Deus por todo o Brasil e por outros países do Ocidente. Então você pode ter o domingo como um dia para buscar a Deus. Isso não tem nada de pecado, porque transferiu do sábado para o domingo, como dizem os adventistas, que isso é a marca da besta, essa questão de seguir aí o catolicismo. Ninguém está seguindo o catolicismo, a gente está seguindo aqui o calendário ocidental, que é onde nós vivemos. Então o dia da folga é domingo, é o dia que temos mais tempo para estar na presença de Deus, buscando a Ele e adorando a Ele, ok? Então, para concluir esse estudo sobre o número 7, o número 7 não é apenas um número da Bíblia, mas é uma marca do Deus perfeito em todas as áreas: criação, redenção, revelação e consumação. Ele nos ensina a viver com fé, equilíbrio e esperança, confiando que o que Deus começou,
ele vai completar. Jeremias capítulo 29 e 11, para encerrar, está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de guerra. O que Deus tem para nós é coisa boa. Deus é perfeito. A Bíblia ainda diz que tudo aquilo que Ele começou, Ele vai terminar, aperfeiçoar até o dia do Senhor. O que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. O número 7 revela isso. Um Deus perfeito, um Deus que começa e que termina, um Deus que não deixa nada pela metade, um Deus que é completo na sua plenitude e no seu poder, ok? Então o número 7 não é número de azar, coisa nenhuma, como diz alguém. O número 7 é o número da perfeição e da plenitude de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas aí, pelo menos 3 pessoas no teu WhatsApp. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, clique no sininho para receber as notificações, dá o like e continue acompanhando aqui os nossos vídeos, os nossos estudos, porque vamos trazer muito mais curiosidades bíblicas aqui para você. Deus abençoe.